Olá, CryptoPower! Sejam bem-vindos a mais uma análise da semana, momento em que eu trago para você aqui um contexto para você acompanhar durante toda a semana, junto com alguns pontos que podem ser relevantes para o deslocamento de preços no gráfico do Bitcoin. Eu vou conversar com você a respeito da análise técnica, alguns padrões importantes que podem estar em desenvolvimento, assim como também importantes informações com base em alguns dados on-chain que nos ajudam muitas vezes a encontrar pontos relevantes de suporte ou até mesmo pontos relevantes de resistência. E a gente já tinha conversado na semana passada a respeito desta zona tão importante que era abaixo de 59 mil dólares, né? Uma zona de captura total da liquidez, ou seja, todos os stops dessa lateralidade estavam aqui embaixo, assim como também o preço realizado dos detentores de curto prazo, que estava aqui na faixa dos 58.450, e também uma VWAP do ano lá no 57.133. Todas essas regiões de preço elas foram testadas e a partir daí o preço reagiu super bem. Agora o que nós esperávamos, se você voltar na análise da semana passada, era realmente um reteste nessa faixa que pode ser sim considerado uma importante zona de suporte. Vocês normalmente estão acostumados a ver eu falando o quê? Se nós conseguir voltar para dentro da lateralidade, ou seja, região entre val e var, ou seja, estrutura de máxima região de valor da lateralidade e mínima região de valor da lateralidade, se a gente se reinserir nessa faixa, a gente pode fazer uma rotação. Ou seja, se o preço conseguisse se manter acima dessa região, com fechamentos, o que está até esse presente momento acontecendo, a gente ainda tem a expectativa de ver o preço lá na faixa dos 68.820 novamente. Ou seja, eu estou sim mais otimista para o deslocamento do preço. O quando eu vou ficar mais pessimista? Quando a gente vê um fechamento provavelmente abaixo dessa região de 59 mil. Até o presente momento, na minha visão, a gente está buscando aqui um ponto de inflexão, onde vai definir, por consequência, um fundo, tá? Então, isso aqui para mim é uma perspectiva de que já é um fundo marcado, aliado a um fundo mais alto. E a gente vai estar, a partir daqui, definindo o que é chamado de reversão, um pivô aqui de reversão, buscando aí níveis bem mais altos, avançando para patamares talvez novas máximas dentro deste ano, talvez nos próximos meses, o que poucos nesse momento estão olhando. E sim, é uma das minhas opiniões para esse presente momento. Eu vou trazer para você alguns indicadores técnicos que apoiam essa opinião e também alguns pontos de alerta. Afinal de contas, se nós não conseguirmos construir esse ponto de reversão, a gente pode ficar um pouco mais pessimista e a gente tende a evoluir para uma correção um pouco mais lateral e complexa por mais tempo. Então, fica atento a esses indicadores que eu vou trazer aqui para você. Bem, para começar, observa a força relativa. Eu tinha plotado na semana passada essa linha de tendência na coloração rosa, vou deixar até verde agora para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Ainda comentei, se a força relativa fizer um pivô de reversão aqui acima da média no diário, a gente pode ficar um pouco mais otimista. Ela não chegou a avançar acima dos 50,66, mas a gente aparentemente está tentando fazer isso, tá bom, pessoal? O que deixa a gente, sim, um tanto quanto mais otimista. Junto com esse indicador, a gente pode também observar que o TSI, que é o índice de força verdadeira, ele está tentando fazer um cruzamento aqui embaixo, numa zona que é uma zona de suporte. Então, sim, eu ainda estou um tanto quanto mais otimista, e eu espero que o preço do Bitcoin reaja. Mas não é qualquer reação que a gente quer uma reação um tanto quanto mais otimista. Então, uma reação otimista traz para a gente a ideia de velocidade, algo que aconteceu muito semelhante ao que tínhamos aqui no finalzinho de janeiro. Talvez seja essa mesma dinâmica que vai acontecer nesse mês. No meio do mês a gente teve ali um ponto de equilíbrio, a partir daí, no final do mês a gente teve aí uma grande mudança. E aí o início de fevereiro todo foi bem direcional. Será que é isso que vai acontecer aqui? Então, até o final desse mês a gente vai ficar um pouco mais lateral, avançar talvez até esse nível superior da lateralidade, para depois evoluir para um grande movimento explosivo? Não sabemos. Mas quando a gente olha aqui os indicadores, principalmente também um oscilador que eu gosto bastante, que é o estocástico, a gente já está de novo chegando numa zona que para mim é bem importante, né? Uma zona mais baixa, e se a gente tiver um cruzamento aqui, ele vai acabar sendo um cruzamento otimista mais uma vez. É interessante a gente pensar que o estocástico voltando para essa faixa aqui, a gente vai ter criado
por consequência, a definição de que o preço chegou aqui, marcou um fundo relevante e já criou um fundo mais alto com o mesmo nível do estocástico, ou seja, a gente está definindo o que pode ser sim um ponto de inflexão, e isso para mim é bem importante. Por esse motivo eu estou trazendo essa atualização para você, não só com os níveis de preço, mas também com os indicadores, tá bom, pessoal? Então agora a gente vai dar uma olhada mais no curto prazo, o que pode acontecer e o que deve acontecer para a gente ficar mais otimista. Bem, primeiro, eu vou ficar mais otimista com o fechamento diário bullish acima dessa máxima. Por quê? Acima dos 63.434 ou 435 em algumas corretoras. Porque acima dessa região a gente vai simplesmente criar o que a gente chama de stop dos vendidos. A gente vai deixar toda essa galera que vendeu aqui, então muitas pessoas pressionaram a venda nessa barra, principalmente quando a gente olha gráficos menores, né, 4 horas, muitos venderam essa grande barra aqui. E o que aconteceu? Essa barra ela foi acionada, ou seja, muitos venderam a perda desta mínima e estão com os stops acima dessa máxima. Uma vez que o mercado faz uma reversão e rompe acima dessa máxima e cria um fechamento, a gente pode simplesmente surpreender essa galera que vendeu aqui, estopando todos esses vendedores, criando um movimento muito mais direcional que deve nos levar até essa faixa mais elevada que atualmente é a POC, lá nos 67 mil. Pessoal, se o preço romper os 67 mil, nós temos uma quebra de estrutura muito importante. Por quê? Porque a gente não está mais falando só de estruturas micro, ou seja, nós não estamos falando de intradiário. No momento que o preço quebrar a região dos 67 mil, a gente está falando de uma mudança de característica no gráfico diário. Então, este topo que gerou este fundo vai ter sido quebrado por um zigue-zague, o que sim vai deixar a gente bem mais otimista para a gente ficar olhando para níveis superiores, porque a gente vai ter quebrado uma estrutura muito relevante e muito ampla. É diferente do que a gente está olhando até o presente momento, catando aqui como que estruturas menores, né? Então a gente está olhando nesse exato momento, se vocês forem ver, vou até voltar aqui esses desenhos para vocês não ficarem confusos, né? A gente pegar um gráfico menor, ó, por exemplo, 2 horas. Este topo aqui, ele foi quem gerou este fundo. Então a gente quebrou este topo. Então este nível, né, a gente está tentando buscar o quê? Um fundo ascendente buscando uma reversão. E no momento que romper aqui, a gente tem dentro dessa microestrutura uma mudança, né? Só que isso aqui é num patamar intradiário. Ele é relevante? Com toda certeza é. Assim como, por exemplo, uma mudança que aconteceu lá em tempos gráficos menores, se você olhar aqui embaixo, ó, neste patamar aqui, lá no gráfico de 30 minutos, a gente pode ver o quê? Que aqui embaixo a gente também teve mudanças de características, né? Então aqui embaixo, quando a gente teve este nível aqui sendo rompido, né, após gerar esse fundo, a gente também gerou um grande movimento. Então depois que a gente retestou, a gente fez um novo movimento. Então todos esses níveis eles são relevantes. Mas fica nítido para cada um de nós que níveis maiores, tempos gráficos maiores, eles são mais relevantes. Eles tendem a criar estruturas mais amplas, definindo aí movimentos mais longos, talvez de semanas e até meses. Por isso é tão importante a gente ficar atento, tá bom? Nesse presente momento, eu vejo que a gente está numa zona de resistência, né? Então, se a gente tivesse que definir os pontos importantes aqui, eu sigo olhando para esses aqui, tá? Então, se a gente tiver um novo retrocesso, ou seja, se a gente encontrar resistência realmente aqui para uma nova estrutura de teste nesses níveis mais baixos, eu acho que esse aqui é o creme de la creme, o ponto máximo aí para compra, mas eu fico muito feliz se o preço se sustentar aqui nessa região de val e não perder mais esse fundo, definindo um fundo ascendente. Isso para mim vai ser uma demonstração de força muito, muito importante. Então guarde isso. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu considero que essa região aqui toda, ela é uma região de certa forma de resistência, tá? Vou até trazer aqui para vocês um outro layout que eu uso, tá? A gente tem esses níveis aqui, então a gente tinha o primeiro ponto aqui de defesa e o segundo ponto onde realmente o preço ele fez uma nova pernada e aí cravou aqui essa região, deixando uma reação interessante após essa grande barra. A gente pode estopar esses vendidos, mas a gente está numa zona de resistência, né? Então aqui ainda existe, de certa forma, risco-retorno para os vendedores buscar esse novo impulso. Então é possível que isso
venha a ser uma abordagem feita por muitos vendedores. E tá tudo bem. Assim como aqui, muitos compradores vão tentar defender também o preço, caso aconteça, assim como aconteceu aqui embaixo. Os compradores tendem a defender níveis que para eles são importantes, assim como os vendedores, tá? Então, se você olhar aqui, a gente tinha um nível de 61 mil dólares, o VAL, de toda a lateralidade, todos esses pontos, eles eram relevantes para os compradores. Por isso que os compradores defenderam essa região aqui. Quando a gente olha esse outro layout, a gente sabe que nesse momento o que os vendedores querem é encontrar essa região aqui, que antes era um suporte importante, lá na faixa dos 62 mil, né, 62.500 até a região ali dos 63,5, também como resistência. Então os vendedores querem vender aqui, criando a ideia de que isso aqui não é apenas uma estrutura de desvio, um fundo, uma armadilha. Os vendedores eles querem acreditar que isso aqui é o quê? Uma estrutura de lateralidade, tá? Que foi rompida, e aí a gente fez só um pullback, eles querem avançar para um nível mais baixo. E a gente não sabe qual é a definição. Quem que vai gerar essa definição para nós? O mercado. Então é importante a gente entender os níveis, né? Nesse ponto atual, a gente vê sim o preço testando uma zona de resistência. Se ele fechar acima dessa região, na minha opinião, a gente vai estar quase que dizimando boa parte dos vendedores que venderam essa barra aqui, o que aconteceu realmente com bastante gente, tinha muita gente querendo vender esta barra aqui, o que para mim era um pouco mais arriscado, porque ela era muito ampla numa zona de suporte e ela lembrava bastante algo que tinha acontecido um tempo atrás, algo que tinha acontecido aqui, ó. Então, quando tem muita força vendedora, né, em um nível de suporte muito relevante, a gente tem que ter bastante cuidado, tá, pessoal? E isso aconteceu neste patamar aqui superior, tá? Era óbvio, a gente tinha uma zona aqui puxando dessa máxima até essa mínima, era um nível Fibonacci, então a gente já tinha até algo que esperado, né? Eu vou até trazer para vocês aqui a zona de compra e venda, né, 50,68. Eu vou até mostrar um print que eu tinha mandado para o pessoal lá da nossa comunidade do Telegram. Vocês podem observar aqui nesse próprio print que o preço ainda estava cotado lá no 62,936. A gente estava comentando, ó, isso aqui pode ser um ABC, que o C pode ser lá embaixo, talvez definindo aí um fundo mais baixo. Então, essas regiões mais profundas de suporte, elas podem ser retestadas. Então, aqui não era um ponto, obviamente não era um ponto para comprar. Talvez, se fosse ser feito alguma coisa, seria um ponto para talvez alguma venda scalp, alguma venda de day trade. Mas a gente estava bem atento nessa região novamente inferior para buscar compras, tá? A gente pode invalidar esse cenário de ABC com um C mais baixo lá nos 58.500, 59 mil? Ainda não, mas ele vai ficando cada vez mais difícil à medida que o preço se consolida em níveis mais altos. Por esse motivo, pessoal, é importante vocês ficarem atentos nessa região, visto que a gente está de novo num nível em que pode ser uma resistência, tá? Além de ter essa faixa Fibonacci, né, que é importante aqui, a gente tem um bloco de ordens, a gente tem um nível de fundos anteriores, então é uma zona de resistência importante e a gente pode vir ainda buscar essa rotação, essa captura de liquidez total, o que para muitos ia ser ruim, mas se só agulhar, ou seja, só chegar nessa região e a compra defender fortemente esse nível, para mim vai ser muito otimista, na minha opinião, ok? É óbvio que fica mais otimista se o preço não perde mais esses fundos. Por quê? Se ele não perde mais esses fundos e rompe esse topo, a gente sim vai ter uma grande armadilha para os vendedores, porque aqui foi empregado muita, mas muita pressão de venda, tá bom? Então, o momento que o preço ele emprega volume vendedor, pressão vendedora e não desloca, isso é uma coisa que mostra para a gente que existem ordens muitas vezes iceberg, calçando essa pressão vendedora. Existe também, talvez, muitas estruturas limitadas querendo comprar a agressividade dos vendedores nesse momento, o que faz com que o mercado volte a buscar um equilíbrio. E sempre que ele vem e estopa essa galera que empregou tanta agressividade, tanta pressão vendendo ao mercado, aí sim a gente normalmente tem níveis de velocidade sendo ativados pelos pontos de liquidação. Então é importante a gente ficar atento para ver se a gente, ao fechar uma barra aqui em cima, a gente não vai só consolidar e avançar com uma grande velocidade após um flip, após uma mudança de característica importante, rompendo aí esse nível tão importante que foi empregado tanta pressão vendedora. Para mim, é um nível realmente para a gente ficar atento dentro dessa semana.
Agora, galera, no que diz respeito a outros níveis relevantes, tá? Que eu considero importante a gente ficar atentos, eu vou trazer para vocês aqui as análises on-chain. Isso aqui é um gráfico que traz para a gente o preço da realização dos detentores de curto prazo, os famosos short-term holders, né? E aí eu tenho algumas classes aqui que são importantes, tá? Se a gente pega aqui o preço do Bitcoin, ele está em roxo, ok? Se a gente for ficar muito atento, essa classe de detentores, né, de realização dos preços aqui, ela gerou um certo suporte, então vou até marcar para vocês aqui com um desenho, deixa eu só mostrar aqui para vocês, marcar aqui, ó. Percebam que a gente gerou aqui uma grande estrutura de suporte ao testar o preço, né, realizado dos detentores de curto prazo, que é essa linha aqui mais na coloração verde água, né? E agora a gente tem dois pontos importantes que são resistências, tá? Essas duas regiões superiores, que são o preço realizado dos detentores de curto prazo entre um mês, né, e 3 meses, e também entre uma semana e um mês, ou seja, aquela galera mais frenética. E vocês podem perceber que esses dois níveis estão aqui em cima, tá? Esses dois níveis, para mim, são muito importantes no momento que a gente conseguir um rompimento acima. Eu acho que a gente vai ter uma grande movimentação otimista, no momento que a gente romper acima, tá? Para mim, o ponto-chave, como já comentado, está na superação da POC, né? Então, assim, se a gente superar essa POC aqui, meus amigos, eu acho que a gente vai ter um grande ponto de inflexão e que vai deixar para trás todas essas resistências que vocês estão vendo aqui nesses gráficos com base em análises on-chain, tá bom? Então, para mim, esse ponto aqui é o ponto de inflexão mais importante, mas é óbvio, se a gente já fechar aqui o gráfico diário acima dessa região, a gente já vai ter um fechamento bull. Ok? Então, esse aqui sim é um ponto de atenção, fechamento acima dessa região, mas claro, se o preço ele ainda definir essa região como resistência, o que ela realmente é, e fazer um novo impulso aqui para baixo, você tem que ficar atento a esses níveis aqui que são tão relevantes, tá? Por quê? Porque esses níveis que foram retestados e geraram para a gente uma grande definição de fundo, eles podem fazer toda a diferença, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não te esqueça, deixa teu like aqui nesse vídeo, deixa teu comentário trazendo a tua opinião. Tu acha que a gente vai vir para renovar essa mínima? Você realmente acredita que a gente vai fazer uma nova mínima? Você acredita que a gente vai fazer uma rotação total e buscar aqui a faixa dos 68, 70 mil dólares? Será que a gente vai avançar realmente essas próximas semanas? Ou você está um pouco mais pessimista? Deixa aqui nos comentários, tu está mais otimista, tu está mais pessimista, para mim ter uma noção do qual que é a tua opinião. Assim como também fica a minha solicitação para tu se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e deixa teu like, porque isso ajuda demais para que a gente consiga alcançar mais pessoas e continuar crescendo. E um incentivo para a gente também é sempre teu comentário, teu like, para que a gente traga mais atualizações como essa. Eu espero que tu tenha curtido essa atualização da semana. Fica aí o meu convite para você estar inscrito e receber as notificações, porque dentro dessa semana a gente vai ter mais vídeos publicados aqui no canal e também a nossa live na nossa quarta-feira. Então, bom dia cripto na quarta, por volta aí das 9 horas da manhã, eu vou estar presente em live, por volta aí de 2 horas com vocês, ao vivo, trazendo tudo do que eu acredito que pode estar acontecendo dentro desse mercado cripto. Meu forte abraço, desejo a todos ótima semana e também bons trades. Até a próxima.